Olá, como você está? Tudo tranquilo? Vamos começar aqui uma análise técnica para o índice futuro para o dia 7 de agosto de 2023. Vamos fazer junto essa análise aí. Vamos dar uma estudada como o mercado se comportou nessa última semana, a gente estudar o que ele pode vir a fazer nessa semana, né? Vamos lá? Vou começar a fazer o estudo agora também, não tem nada preparado, tá? Vamos lá. Eu peguei boa parte desse movimento de alta no índice sexta-feira. Não me recordo exatamente onde entrei, mas não foi no fundo, não. Eu nunca entro no fundo exato. Às vezes, assim, num rompimento de uma média de 9, quando coincide com um martelo, um spin top, tá? Mas eu não me lembro aqui onde eu peguei, mas não foi exatamente no fundo. Acima daqui, acima dessa região aqui, ó. Tá? E peguei esse movimento de alta até esse fibo laranjado, tá? Não imaginava, ao meu ver, quando eu encerrei a operação, o mercado iria consolidar aqui nessa região. E eu encerrei aqui, nesse fibo. Para mim ia ser uma resistência forte esse fibo. Realmente foi. Porém, foi local de reversão, né? Um pivôzinho de rompimento aqui da média de 9, rompeu a média de 20. Quem gosta de entrada mais seguras, teve aqui, ó, como suporte a média de 20. Um outro pivôzinho bem discreto aqui, tá? E ainda uma consolidaçãozinha aqui na média de 50. Para romper, para pegar aqui para baixo. Então, teve muitas oportunidades aí na parte da tarde, na sexta-feira do índice, tá? Mas a gente não vai gastar muita ênfase aqui nesse momento o que já passou, não, tá? Vamos tentar estudar o que pode vir a acontecer aí nessa semana. Nesse momento eu vou excluir essa projeção que eu tenho aqui, tá? Mais alta aqui para o projeção de alta do índice, tá? Porque tudo indica nesse momento, só um minutinho. Nesse momento tá tudo indicando que nós iremos partir aí para ondas corretivas, tá? Nós tivemos aqui uma onda corretiva aqui. Ele fez aqui uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda X, o início de um zigue-zague simples duplo, né? Que foi interrompido aí por uma nova onda de impulso. Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5, tá? E provavelmente, onda A, provavelmente isso pode ter sido uma onda A, uma onda B, ele fazer uma onda C, tá? O que não descaracteriza ainda todo esse movimento aqui possa ser uma onda A, depois ele pode vir fazer uma onda B, né? Uma correção plana, que pode chegar até aqui, ou uma plana estendida, que pode vir até um pouco mais acima, para depois sim fazer uma onda C, tá bom? Porém, atualmente, eu acredito que ele já iniciou a sua correção e ele pode vir a iniciar aí uma onda C, uma perna C de Elliott, tá bom? O que é diferente, né, aqui do diário para o semanal, que aqui no semanal eu já tenho uma perna A já iniciando no movimento de baixo, onda A, onda B, onda, aliás, 1, 2, 3, 4, 5 finalizado aqui. Então aí nós podemos, por isso que eu tenho essa probabilidade de vir a acontecer também essa onda B, uma correção plana ou plana estendida. Se for plana, ela pode vir até mais ou menos aqui assim. Se ela for estendida, ela rompe a altura da perna A. E depois sim ele pode vir fazer sua onda C, tá? Por quê? Porque aqui no fractal semanal, né, nós não temos ainda essa definição da perna B ainda, e nós estamos iniciando a A, tá bom? Então, esse é o alerta que eu deixo referente ao estudo do gráfico semanal. Tá? Para você que está chegando aí agora e
tá meio sem entender como é que eu trabalho com as pernas de Elliott, basicamente, após a perda de um comportamento e a perda de uma LTA ou de uma LTB, eu traço os Fibonacci dentro de cada time frame, dentro de cada tempo gráfico, de acordo com a perda dessas regiões, tá? Então, aqui no gráfico semanal, primeiramente a gente tem a perda dessa LTA. Eu tracei um fibo do topo ao fundo, tá ok? E, basicamente, aqui no semanal eu fiz isso, para que tenhamos aqui essas regiões de fibo. O único fibo, além do padrão que eu trabalho, é o 23.6 e o 76.4, tá? Esses 23.6, ele nem fica incluído na minha análise diária, no meu fibo, tá? Eu incluo ele manualmente quando eu vejo assim a necessidade, tá? Ele é um fibo mais escondido, que ele tende a ser rompido com maior facilidade, porém, em tempos gráficos maiores, ele tem uma relevância bem maior, tá? Então, aqui no semanal, esse fibo verde, ele vai ter bastante suporte aqui nessa região e bastante resistência nessa região, tá bom? Analisando o gráfico semanal, nós tivemos aí um candle, um martelo, né? Corpo considerável, tá? E um pavio aí também considerável. Um pavio vendedor, tá indicando força vendedora. Ele falhou ao rompimento do topo e os vendedores assumiram o controle de suas posições e lucraram com essa semana, tá? Vamos ver, dar uma olhada aqui nesse candle. Ele rompeu aqui discretamente fundo da semana anterior, tá? Não vou dizer que discretamente não. Ele rompeu bem, porque ele perdeu aqui a média de 9 do semanal, perdeu esse fibo de 61,8 que eu tracei, se eu não me engano, no diário. A gente vai olhar ele lá agora. Então ele perdeu regiões aqui, tá? Média de 9. VWAP mensal, essa VWAPzinha aqui traçada aqui, púrpura aqui, tá? Porém, perdeu essa região de fibra, como eu falei. E o pavio, como você pode ver, o pavio que ele deixou essa semana foi muito mais inferior do que o pavio superior, tá? Então, isso é um grande indicativo. Nós vamos ter regiões de suporte, caso o preço queira subir, nessa região de 61,8%, tá? Então, ele vai ser um fibo muito relevante inicialmente, tá? Então, como você pode ver aí, ó, tô agora aqui no time frame diário, tá? Vou aumentar aqui. Agora no time frame diário, nós vamos observar aqui, né? Basicamente, eu perdi essa LTA, tá? Perdi ela, ele veio testar. Movimento de livro, né, pessoal? Movimento de alta, uma bandeira, desculpa, bandeira não. Uma LTA traçada, ele perde essa LTA e vem fazer um teste, né, um pullback de pós-rompimento para testar essa região de rompimento, né, da linha da tendência de alta, tá? Então, a perda dessa LTA que eu acabei de informar gerou para a gente um novo fibo. Pegamos do topo ao fundo, tá? E aí encontramos essas regiões aqui, que eram suportes, viraram resistências, era suporte, virou resistência, e era suporte, e agora é uma região muito importante de resistência, tá? E logo aqui abaixo temos uma região importante de suporte, que é 76,4%, e a média de 50 aqui do gráfico diário, que está aqui muito próximo aí da nossa região, tá? Falando aí de 900 pontos, 800 pontos, tá? É uma região que tem uma atração magnética, pode trazer um gap de baixa na abertura de segunda-feira para essa região, pedindo aí que os traders, os sardinhas, né, possamos nós, né, deixar de aproveitar esse movimento aqui no índice. O índice, ele tem muito mais gaps, na maioria das vezes, que o dólar,
né? O que impossibilita, de uma certa forma, a gente participar desse grande movimento, tá? Então, aqui no gráfico diário, vou traçar uma projeçãozinha desse pivôzinho aqui perdido, tá? Tá aqui numa distância de 1.700 pontos, para que nós tenhamos aí suportes à vista, caso o mercado venha a perder essas regiões e você esteja posicionado, esses níveis novos encontrados aqui vão servir como alvos ou suportes para a sua operação, tá bom? Então, vou dar uma cor aqui laranjado para ele, tá? Vou até engrossar ele um pouquinho mais aqui. Então, o que eu vou fazer, que eu fiz aqui hoje é isso. Uma projeção Fibonacci do topo ao fundo. E encontramos aqui novos níveis de suporte para o mercado que já se encontra em um início de tendência de baixa pelo gráfico diário, tá? Por que início de tendência de baixa? O mercado estava em uma tendência de alta e agora fez aqui um topo, um fundo, um topo menor que esse aqui, né? E agora rompeu, iniciou o rompimento do fundo anterior e agora sim ele está fazendo a sua mudança de comportamento, tá? E a gente vai ver isso aí na segunda-feira, se ele vai perpetuar ou se ele vai ser um falso rompimento e vai voltar para dentro dessa região mais alta que esse fundo anterior, que é esse candle 173, tá? É isso. Para o gráfico diário é isso, uma projeçãozinha dessa região que eu acabei de mostrar, tá bom? Agora vamos para o gráfico diário, desculpa, 60 minutos, tá? Tenho aqui uma projeção que eu utilizei nos 60 minutos, tá? Projeçãozinha aqui importante, né? É relevante essa projeção, porque olha como que ele deixou pavio aqui, tentou romper aqui, não conseguiu nem romper, tá? Então, vou deixar ele aqui por enquanto, porque no caso de retorno para dentro dessa região, né, a gente tem aqui níveis relevantes para se trabalhar, tá bom? Agora, aqui no gráfico, sessenta minutos, a princípio, não tem nada aqui para fazer nele, tá? Porque a gente já está trabalhando aqui de forma tranquila, com os níveis de Fibonacci, né? Entre diversas regiões aqui, temos aí mais de 700 pontos, 900 pontos para podermos trabalhar. Porque eu não... É assim, pessoal, trabalhar com Fibonacci, tá? Existem traders aí que gostam de trabalhar com Fibo e a cada perda de LTA e LTB ele manda bala traçando Fibonacci. Eu não, particularmente não gosto de trabalhar assim, porque você fica com linha demais na tela, polui demais o gráfico e a gente não consegue não consegue fazer nada, porque todo lugar que você olha, todo lugar que o candle passa tem uma linha esperando por você, né? Então você fica meio assim, tem norte para onde você vai, porque todo lugar que você traçou tem um suporte, uma resistência. Então não é essa a finalidade de se utilizar o Fibonacci, tá? É se utilizá-lo de forma mais consciente, sem sair traçando Fibo para tudo quanto é lado. Se você for olhar assim, tem para tudo quanto é lado. Todo quanto é lado, tempo gráfico que você vê, tem perda de LTA e LTB. Porém, você precisa analisar dentro de um contexto, dentro de um estudo, esses níveis de suporte e resistência, se eles estão sendo relevantes com o passado, né? Olha para você ver aqui como é que ele sentiu esse 61.8, como é que sentiu aqui, como é que sentiu aqui, tá? Como é que esse 50% sentiu aqui, olha. O 61.8 aqui teve uma agressão, ele rompeu, ok. Mas você vê que o Fibo em si, né? Essa região traçada, ela tem sua relevância. Depois de perder, ela voltou para testar, né? Então, esse que é o estudo que deve ser feito de Fibonacci, tá?
Agora, em tempos gráficos maiores, muitas vezes o estudo tende a ficar com as linhas próximas, não tem nenhum problema. Desde que quando você for, o tempo que você vai negociar, se for 2 minutos ou se for 5 minutos, e essas linhas tenham um espaçamento para que você possa poder trabalhar, você possa poder lucrar com esse movimento, você possa ter uma distância justa para que você possa ganhar esses pontos, tá? Agora, 60 minutos, tá? Deixa eu continuar aqui, deixa eu só. hum, tá. Eu vou ter um alerta aqui no gráfico de 60 minutos, pelo quê? Aqui eu estou desconsiderando, pode ser uma perna diferenciada, mas vamos entender isso aqui como uma sequência dupla ou tripla de ondas ABCs, tá? Ondas ABCs. Perde níveis de impulso para baixo, para cima, rompe topo, rompe fundo, isso são ondas ABCs, tá? E nós podemos ter iniciado aqui nos 60 minutos um impulso de onda A, tá? Ó, de onda A, pessoal. Onda 1. Tá? E podemos estar aqui dentro de uma bandeira de baixa, tá? Uma bandeira de baixa. E acredito eu, sendo ela uma bandeira de baixa, ela tem um fundo máximo, tá? Fundo que eu, Thiago, gosto de trabalhar. Outra coisa importante, muitas pessoas que trabalham com Elliott, muitos Elliotistas aí, gostam de trabalhar com impulsos de ondas com retrações no máximo até 61,8. Eu venho reparando que o índice em si tem trabalhado muito com suas pernas, invadindo às vezes um pouco, 76,4%, deixando um pavio abaixo dele e voltando, tá? Então, eu, Thiago, eu gosto de trabalhar buscando ondas, retrações de ondas 2 e 4, no máximo até 76,4%, tá? Ainda eu considero que isso aqui possa ser uma onda 2. Ela não perdeu ainda para mim 76,4, tá? Então eu vou ficar nesse alerta no gráfico de 60 minutos, porque isso pode ser uma onda 1, uma onda 2, acredito eu possa vir até aqui assim, para ele gerar novamente uma onda 3, e aí entramos naquele contexto da onda corretiva, né? A onda correção plana, que pode ser plana ou estendida, dentro do gráfico semanal, né? Pode estar fazendo uma onda ABC que vai buscar novamente o topo, né? Da onda 5 lá, tá? Então, eu vou deixar esse alerta, vou desenhar essa bandeirinha aqui mais bonitinha, deixar ela lá pra gente no gráfico, tá? Desenhar essa bandeirinha aqui. Tá bom? Eu vou colocar uma linha central. Eu gosto desse 50%, ele é muito bom de se trabalhar nele, tá? Quando você perde entradas no fundo, ainda você tem boas entradas nessa região de 50%. Ah, ok? Então, essa linha tracejada no gráfico de 5 minutos, eu já vou saber que se ele estiver respeitando essa minha, esse meu canal de baixa, ele estará dentro ainda dessa possibilidade de onda 2, tá bom? Então, não temos fibras a traçar aqui, mas temos essa análise aí de comportamento em Elliott, tá bom?
Então, indo aqui por 5 minutos, que é o tempo gráfico que eu gosto de operar, tá? E o que nós vamos ter aqui? Não vou traçar esse fibo aqui, do fundo ao topo, polui demais o nosso trabalho, tá? Então não vejo necessidade nesse momento, tá? Porque a gente tem aqui já médias passando aqui e já coincide muito com a região de fibo que iria ser traçada, tá? Então, estarei na segunda-feira observando o alinhamento das médias, inicialmente, do qual começou-se um alinhamento lateralizado, né? Porque ele acabou de cruzar e fez candles na lateral. Fez candles pequenos dentro dessa região aqui, tá? Por isso que ele lateralizou a média de 9, tá? Mas uma vez que o preço comece a ganhar níveis acima, daqui a média de 9 vai começar a ficar ascendente e também a média de 20, tá bom? E aí que é o início do nosso alinhamento da média, nesse caso para compra, tá bom? Vamos ficar devendo aí inicialmente a média de 50, que vai demorar bastante para ela se alinhar, porque ela está descendente bem forte aqui para baixo, tá? O que pode gerar aqui no índice na segunda-feira um repique para esse alto, na média de 50, um pullback novamente para a região na média de 9, que vai começar a subir aqui, a média de 20 também, tá? Vai gerar esse pullback para as médias, para gerar novas operações a partir daqui, tá? Então, um alerta é a possível consolidação nessa região, tá? Então, eu vou ficar muito alerta nisso, tá? Principalmente que temos aqui, né, uma certa proximidade dentro do canal dessas médias, média de 200, média de 50, tudo aqui bem pertinho de uma certa forma, tá? Então, da forma que está aqui o índice hoje, por mais que a média de 50 esteja aqui bem próximo, tá? O mercado abrisse sem gap na segunda-feira, teria aqui o início de um pivôzinho de alta, ancorando na média de 20, na média de 9, tá? Então eu aguardaria esse rompimento, né? Faria uma entrada nessa região com um stop abaixo aqui da média de 20 e desse candle 105, tá bom? E seria um stopzinho aí de aproximadamente 200 pontos, tá? 200 pontos. 200 pontos de stop. Agora, como eu falei, é bom aguardar a abertura do mercado à vista na segunda-feira para ver se o mercado... Agora, se ele abrir com gap tanto de baixa quanto de alta, já muda esse nosso estudo de contexto, tá? Eu peço que você analise realmente como está acentuado a média de 9 e a média de 20 em relação à operação que você quer abrir. É assim que eu trabalho, tá? Por exemplo, se a média de 9 estiver alinhada com a média de 20 para compra, eu somente vou, nesse momento, buscar pivô de alta. Bom? Analisando isso. E pode ser, por exemplo, o mercado faça isso aqui, ó. Faça isso aqui. E faça isso aqui. Gera um novo pivôzinho mais barato para a gente trabalhar. Bom? Aí vai ser um pivôzinho bem menor aqui, suponhamos aí 100 pontos, 120 pontos, tá? Agora, nesse momento para venda, tá? Ela teria que abrir aqui com um gap de baixa, suponhamos aqui, gapzinho de baixa aqui, o mercado continuaria aí o seu movimento de baixa, né? Devido ao leilão, e para ele buscar um pullback, para depois sim eu pensar em entrar, que seria uma entrada com força de tendência, porque
todas as 3 médias estariam alinhadas e a média de 9 voltasse a ficar para baixo da de 20, tá? A de 50 estaria alinhada com ela, ok? Então é isso. Vou deixar esse alerta, como aqui está, a média está lateralizada, tá? Ela está flat. Então aqui eu vou deixar um aviso, né, de cuidado aí, de alerta para negociação, tá? Aguarde elas se posicionarem de forma melhor, essas médias. Bom, é isso que eu tenho para trazer para você aqui hoje no índice, tá? Deixa um comentário aí se vai ser útil para você essa análise, se você vai fazê-la aí também no sua plataforma, para que você possa estar preparado aí para o mercado dessa semana. Bom, e qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu respondo, beleza? Um abraço aí, boas negociações aí essa semana. Sucesso!